Olá para você, cabeleireiro, cabeleireira do Brasil e do mundo. É um grande prazer falar contigo. Bom, nós vamos falar hoje sobre o futuro ou cabeleireiro do futuro. Mas para a gente falar sobre futuro, primeiro a gente precisa entender o passado. Eu vou só dar uma pincelada aqui, um pouquinho do que está nos livros com respeito à nossa profissão e o que está na internet com respeito à nossa profissão. Talvez você tenha escutado histórias um pouquinho parecidas, ou até mesmo um tanto quanto diferentes. Mas, entre tantas histórias que existem, nós sabemos que lá na década de 20, na década de 30, o barbeiro era quem realizava todo o trabalho. E ele fazia o cabelo, fazia o bigode, ele era o médico da família, ele fazia as cirurgias, fazia o que tinha. Então ele era chamado de barbeiro, porque ele era tudo em um. Né? E as mulheres se cuidavam em casa, as mulheres não tinham poder aquisitivo, poder econômico, nem sempre os homens arrumavam suas mulheres, se usava muita peruca. O homem se arrumava sempre muito mais, porque ele mesmo o hétero, o masculino, ele usava peruca, né? Porque a gente vê filmes antigos, vê lá nos tempos, né, da Espanha, quando dominava o mundo, e tem toda essa outra questão aí que está nos filmes e estão nos livros. Bom, mas depois a mulher ela começou a também aparecer na profissão e começou a dividir. O homem, barbearia, cortar cabelo de homem, atender homem, mulher, salão de beleza, salão de cabeleireira, né? E esses salões eram salões para se fazer escova de fios, mas que se passava ferro quente no cabelo, né? Ou até mesmo se fazer penteados, ou com ferro quente fazer alguns efeitos de modelagem, né? Não era bem os cachos, mas modelagem com o dedo até. E tinha vários processos de serviço que se ofereciam. Depois veio a coloração na década de 60, e aí a coloração ela fazia com que o cabelo ficasse opaco, quebradiço, fundo de clareamento à mostra. Então a coloração ela veio por conta dos loiros, para deixar loiro o cabelo, e depois teve ele marrons, teve vermelhos, e ficou muito tempo somente com esses tons. Veio por meio da Niase, depois veio a L'Oréal, depois veio outras marcas que hoje tem um mundo, um arsenal de cor que a gente pode oferecer para cliente. Tá? Depois, na época em que teve uma revolução por meio da jovem guarda, velha guarda, né? Esse tempo que eu não vivi, mas muitos ainda estão vivos hoje, o homem começou a ser cabeludo. Por quê? Porque tinha lá o Roberto Carlos, tinha o Erasmus e tinha tanto outros, e tinha os roqueiros, né, que eles tinham cabelo comprido. Então, o homem queria agora deixar o cabelo comprido. Mas quando ele ia na barbearia, o barbeiro não sabia fazer isso. Então ele começou a ir no salão. É isso mesmo. Daí que começou, pelo menos no Brasil, muitas das procuras eram... Meu pai teve o cabelo comprido, e acredito que os pais de vocês, ou muitos de vocês que me escutam agora, por conta desse movimento, né, de jovem guarda, velha guarda, e dos artistas da época, cantores da época. E o homem, ele teve que ir para o salão para ter corte em cabelo comprido. Isso é a história da nossa... A herança da nossa profissão conta, né, na internet e em livros. Bom, ficou-se assim durante alguns anos, né? 2 décadas, pelo menos, 3 décadas, assim. Recentemente, os barbeiros, eles começaram a conquistar, a buscar o seu espaço de novo. E começou de novo uma separação. Homens, barbearia, mulheres, salão. Você está vivendo isso, e esse momento... ele começa já há uns 5 anos, né? Em que a barbearia começou a ter uma ascensão e hoje está muito forte. Ainda está forte, né? Então, profissionais que antes cortavam cabelo masculino a R$ 5 começaram a caracterizar o local, né, no modelo mais rústico, e com mesa de sinuca, com cerveja, com uma carroça, com alguma coisa que caracterize algo mais rústico, e passa de 5 a poder cobrar 50, né? De 20 a poder cobrar 180. Né? Por quê? Porque ficou percebido pelo cliente de que ele quer ter essa experiência, uma experiência de ser atendido num espaço assim. E isso tem um preço, e o sistema e o momento entendeu que isso poderia ter um valor. E foi agregado valor
à barbearia. E o salão, ele se perdeu um pouco desse valor, até mesmo por ter perdido, né, o cliente homem. E muitos salões hoje não conseguem ter, a não ser que tenha também uma barbearia junto ou no espaço separado ao salão. Mas o homem voltou à época em que ele não quer ser atendido no meio das mulheres, né? Pelo menos tem sido assim na grande maioria, não em todos, né? Não com todos, mas na grande maioria. No meio de tudo isso está você, né, que tem clientes, tá você, homem ou mulher, mas que eu falo agora não com barbeiros, mas que eu falo com cabeleireiros, porque esse é o meu público, cabeleireiros e cabeleireiras, que entraram na profissão e decidiram ser o seu melhor, que entraram na profissão para poder fazer não somente corte, mas fazer química, fazer descoloração, fazer cor, fazer alisamento, fazer tratamento, né? Que são vários serviços que muitas vezes a barbearia não oferece e que a mulher acaba consumindo e gastando mais, embora a recorrência seja menor. O homem acaba indo no salão mais vezes, e às vezes até semanalmente, para poder retocar o corte, o que não é o perfil da mulher. Mas nós sabemos, nós cabeleireiros, porque eu sou um cabeleireiro, nós sabemos o que nós oferecemos e qual é o perfil da nossa cliente. Pelo menos deveríamos saber. Mas não é exatamente sobre essa nossa conversa hoje. Eu quero conversar sobre o que se fazia há 30, há 25, há 15 anos atrás, que hoje não se faz mais. O que mudou há 10 anos atrás, que fez com que houve uma revolução. Isso foi para melhor? Isso foi para pior? Isso dificultou você que já estava na profissão? Isso diminuiu a barreira para você que está entrando agora? E aí? Essa é a nossa conversa. Então, eu tenho aqui algumas considerações e algumas perguntas, e eu peço para que quem for entrando aqui possa manter dentro de uma sequência que eu preparei aqui, tá? Para que a gente não avance os assuntos, né? E faça isso dentro do momento. Eu quero falar com você que está na profissão há mais de 30 anos. Tem alguém aí? Levanta a mão para mim aí, por favor. Quem está na profissão há mais de 30 anos? Levanta a mão aí para mim, por favor. E coloca aí, ó, chama eu, porque aí eu chamo você. Olha só, a Paula. Tudo bem, Paula? Vocês me desculpem, mas aqui é de madrugada, eu ainda estou assim em modo de cama. Mas não queria deixar de assistir ao live. Da onde que você fala? Nova Zelândia. New Nova Zealand. Zelândia. Quanto tempo você tem de profissão, Paula? 35 anos. Esse tempo todo, você passou quanto tempo aqui no Brasil, exercendo a Eu profissão? não sou do Brasil, eu sou portuguesa. Ah, você nunca exerceu aqui no Não, Brasil. não. E tá, mas vamos ver o que, que tem de diferença aí, né, na Europa, com o Brasil. Depois eu chamo outra brasileira para a gente falar sobre esse mesmo período. Ah, Ah, esse é tudo diferente. tudo diferente. O que que fez você entrar na profissão, Paulo? A minha história é uma história um bocado diferente. Eu queria estudar outra coisa totalmente diferente e os meus pais vivíamos na Alemanha, mudaram de país, a língua era diferente, eu não estava a conseguir fazer os exames para entrar na universidade e entrei em uma semi-depressão e pensei, um dia passei numa montra, vi um anúncio a dizer que ensinavam a cabeleireiro no mês e eu pensei, eu tenho que sair de casa, tenho que fazer qualquer coisa diferente, preciso sair desta... Estou a começar a entrar numa angústia e inscrevi-me. O dinheiro que eles exigiam era exatamente o dinheiro que eu tinha junto, quando era mais, pronto, quando era ainda jovem, e pensei, vou fazer isto só para me distrair. Claro que não aprendi nada no mês, não é? Aprendi a lavar uma cabeça mal e porcamente. Mas consegui um emprego. E tive uma boa patroa, uma pessoa muito doida, mas ela ensinou-me muita coisa. Ela dizia que eu era a sombra dela, porque eu estava sempre a ver como é que ela fazia. E ela ensinou-me muita coisa, embora fosse num tempo em que se escondia tudo, não se partilhava, mas eu estava sempre ali a observar e aprendi, pronto, aprendi sozinha e depois comecei a frequentar cursos. Na altura eu tinha que viajar para Lisboa, porque não só havia em Lisboa ou Porto. Fiz a carteira profissional, que eu costumo dizer a ferros, porque nós tínhamos que ir de madrugada, muito cedo para estarmos lá, porque entrar em Lisboa é sempre um caos, muito trânsito. E pronto, e fui ganhando gosto e fui
começando a ver que cabeleireiro não é só esticar cabelo, que há muita técnica por trás e há muito que aprender. E pronto, e foi assim o meu percurso. E Então estou quer sempre dizer que, aprendendo. então quer dizer que você entrou na profissão, porque muitos entraram na profissão porque queriam um passatempo, né, um passatempo diferente, ou queria ter um hobby, ou porque não conseguiram fazer outras coisas e falaram, eu vou ser cabeleireiro porque alguém fala que eu sou bom, eu corto o cabelo aqui da minha tia e vou entrar. E aí descobre, se apaixona e aí começa os estudos. Mas o início de muitos já foi assim, né? E eu conheço várias pessoas que não foi o meu início, mas muitas pessoas entraram na profissão, né, com essa forma até despretensiosa, assim, vou tentar, vou ver, mas entra sem informação, né? Entra já no prático, né? Yeah. Já entra já para cortar, já entra para pegar produto e aplicar, e aí acontece vários erros, né? Bom, mas como que era, Paula? Eu sei que depois você teve as suas buscas, as suas conquistas e você se transformou na cabeleireira que hoje você é. Mas naquela época, como que as clientes achavam você? Como que era? Não havia o respeito que há hoje, que nós conseguimos conquistar hoje. Embora ainda há um pouco de falta de respeito. Eu estou a viver na Nova Zelândia agora, é muito diferente de, por exemplo, a Europa e se calhar até Brasil. Aqui há um respeito diferente pelo cabeleireiro. Elas aqui são vidradas nos cabeleireiros. Mas não, era muito diferente. Não havia o respeito que há hoje pela profissão. A cabeleireira era vista um pouco como, ela faz ali umas coisitas e pronto. Foi uma grande termos que educar, passa tudo também por nós nos valorizarmos e educar a cliente e também não termos medo de perder algumas clientes, porque vão-se perder algumas pelo caminho, mas pronto, mas virão outras que sabem valorizar e que vêm quando um profissional tenta e está a ser profissional. Interessante isso, né? Porque eu escutei de várias pessoas, né? Eu não pude ser advogado, não pude ser médico, então fui ser cabeleireiro. Como se fosse, não tem opção nenhuma, eu vou por aqui. E até Não, por falta, eu não ter entrei sido... no mundo, eu entrei no É, mundo do cabeleireiro um pouco assim, pronto, mesmo para sair da angústia em que estava, mas vi que há um potencial muito grande, que eu comecei, eu assim que entrei vi, pronto, é isto agora, então agora vamos fazer o melhor, vamos aprender e vamos em busca. Hoje é tudo muito mais facilitado porque temos a internet, coisa que não havia e ninguém partilhava. Eu, para aprender a fazer madeixas com prata, que eu já fazia, mas eu via que havia qualquer coisa que não estava a funcionar, eu fui trabalhar para outro cabeleireiro, já tinha o meu cabeleireiro, e um dia não era as formações que são agora, nós estarmos hands-on, era um palco e nós víamos cá de trás, e eu fui atrás do palco e disse aos donos do cabeleireiro que estavam a fazer a apresentação com a L'Oréal, e disse, eu quero aprender a fazer isto, eu vou trabalhar para vocês uma semana grátis. Mas eu quero, claro que eu nessa semana fiz tudo, menos ser cabeleireira. Eu varri o chão, lavei cabeças, limpei o salão. Claro que elas me fizeram sofrer bastante. Mas tive uma rapariga, que nunca me esqueço do nome dela, que foi a Estela, que um dia disse-me assim, tu queres aprender isto como deve ser, não é? Sim, sim, eu tenho estado, mas eu queria estar lá nos bastidores, a ver como é que elas faziam, a ver, a olhar. E só se consegue quando se está dentro do salão da parte dos profissionais. E essa Astela um dia pegou-me e disse, olha, tu só fazes, o teu erro é este. Eu estava a tirar a mecha muito abaixo. Ora, fazia raiz. E ela ensinou-me a fazer a mecha. Tu tens que chegar o mais perto, um pequeno pormenor que me estava a escapar. E pronto, e a partir daí foi fácil. Na minha cidade, na altura, eu cobrava das madeixas de prata, porque as clientes pediam touca ou pediam prata, não é? Ainda havia essa opção. E eu era a que cobrava mais caro e às vezes as clientes iam a outro sítio fazer as madeixas porque era mais barato, mas depois voltavam assim, eu fui a outro sítio, mas realmente aqui é onde elas ficam mais bonitas. E pronto, e acabavam por voltar.
E como é que você era descoberta? O que que você fazia para divulgar o seu trabalho? Você divulgava você divulgava o salão, você divulgava o serviço? Aonde que divulgava e como fazia? Ah, na altura era muito diferente, antigamente era mais a cliente que nos trazia outras clientes. Era Não boa. há, Obrigado. a ferramenta que nós temos hoje da internet não existia. Isso é agora uma coisa relativamente recente, não é? Então eu precisava dessa informação. Yeah. Eu precisava dessa informação. Obrigado, viu? Foi um prazer estar com você, Prazer. Paula. Paula, Até uma próxima. Obrigada. qual que é o fuso horário aí? Qual que é o horário aí agora, Paula? Aqui agora são 7 da manhã. 7 da manhã. Olha, é antes, eu pensei que era depois. Não, não, é antes. É antes. Olha, que interessante. Ó, será um prazer, Paula, será um prazer estar com você numa turma, na próxima turma do Colorimetria. Absoluta. Obrigada, muito obrigada. E um prazer continuar na live com a gente aí. Você tem que clicar Ok, no X que aparece no canto. ok, obrigada. Esta é a Paula falando lá de Nova Zelândia e contando um pouco como foi o início da sua profissão há 35 anos atrás. Uma informação interessante que ela falou é que ela nem se divulgava, nem divulgava o seu serviço, ela também não divulgava o salão, simplesmente ter a porta aberta já era um grande motivo para você ter cliente. Por quê? Porque não tinha tanta concorrência. A concorrência ela é bom para o cliente, porque diminui os preços, mas para quem é o empresário, quem tem o negócio, gera muita competitividade. E nessa competitividade, você tem que entender que tem outros vindo e por conta disso você tem que aumentar a qualidade, a excelência do seu trabalho, senão você é engolido. Isso acontece com tudo, né? Quem é sozinho no mercado, ele faz o que quer, coloca o preço que quer, trabalha quando quer e trabalha como quer. Por exemplo, indústrias, vamos ver aqui a questão dos táxis, né? Todos os táxis que existem hoje no Brasil estão com muito problema, né? Aqui em Curitiba, o táxi, ele é laranja, para vocês terem uma ideia. É um conceito bem, né, estiloso, né? E eles estão com problema. Por quê? Porque veio o Uber, e o Uber deixou a facilidade, fez com que o cliente chamasse direto no celular, chega na porta muito mais rápido, não precisa pagar o retorno, então a corrida ficou muito mais barata. E um modelo que existia, que ditava valor, que ditava como fazer, o tempo que vinha te buscar, no tempo deles, e você tinha que aceitar isso, veio um outro serviço que te entrega mais comodidade com preço menor e com carros melhores e engoliu o setor. Então, o que você teve que fazer para poder se manter na profissão? Essa é a pergunta agora. Você que está mais tempo, você que tem aí mais de 15 anos de profissão, o que você teve que fazer, ou você está aí ainda tentando, ou não sabe, está no desespero e quer entender o que fazer, né, mas que tem essa história para nos contar, que tem aí de 20, entre 15 anos, porque de 15 anos para cá começa uma nova fase. Então eu quero falar ali, você que tem de 15 a 20 anos de profissão. Quem é? Coloca aí, ó, chama eu, que eu quero chamar para cá, para poder contar um pouco da sua história e a gente poder entender, né, o que é o cabeleireiro do futuro, porque esse é o tema desse nosso encontro. E aí, coloca aí, ó, chama eu. Aí eu chamo você, mas não você que entrou na profissão agora. Quero você que tem aí 20 anos de profissão. 15, 16, 17, 18. 20 anos de profissão. Quem é? Ó, tô chamando aqui, Tássila. É isso o seu nome? Oi, Tudo bem? tudo bem? Você não tem tudo isso de profissão. 17 anos. 17 anos de profissão? 17 Mas, anos. mas aí já nasceu na profissão? Com essa carinha de novinha? Com 15 eu comecei. Agora Ah, eu foi. então que bom. Parabéns. Foi um elogio, tá? Então parabéns por isso. E você fala de onde? Oi? Fala de onde?
no interior do Paraná, uma cidade chamada Venceslau Braz. Conheço Venceslau Braz. Eu falo aqui de Curitiba, né? Então, uma região aqui conhecida. Você é Tarsila? Pronuncia assim? Tarsila. Tarsila. Bom, Tarsila, como que você fez lá com esses teus 17 anos de profissão? Quando você entrou na profissão? Primeiro, você entrou porque você quis ser cabeleireira ou porque surgiu uma oportunidade, você falou, eu vou aqui mesmo e vamos ver o que vai dar. Como é que foi o teu início? Bom, eu comecei porque meu pai era cabeleireiro, né? Daí, na verdade, eu comecei no salão como manicure, né? E minha mãe colocou eu no curso de manicure, eu não queria, de início. Aí, como eu era muito novinha, né? Não queria nada com nada na época. Daí eu entrei no curso sem querer. Mas quando eu comecei a ver o pessoal fazendo cabelo, eu comecei a gostar mais, sabe? Dessa área e pedi para sair do curso de manicure e começar a fazer cabelo. E aí foi assim, eu comecei a pegar orgulho, sabe? Porque o mais legal era ver as clientes felizes, né? E lá na escola, eu comecei a pegar muito cliente na escola, sabe? Porque na escola de cabeleireiros, os clientes já iam conhecendo meu trabalho e iam virando meus clientes na escola, né? Enfim, quando eu saí do curso, fui trabalhar no salão do meu pai. E ninguém confiava em mim, porque eu era muito nova e ninguém conhecia meu trabalho, né? E não tinha na época rede social, né? Igual hoje. Então foi um desafio para mim. E antes eu morava em São Paulo, na cidade de Guarulhos, né? E faz 6 anos que eu tô morando aqui no Paraná, em Venceslau. E, nossa, minha vida mudou completamente, porque eu vim decidida a trabalhar com cabelo aqui também. Mas, assim, é uma cidade muito pequena e ninguém acreditava, sabe? Que poderia dar certo. Várias pessoas, até da minha família, já chegou a falar que não, você vai passar fome aí no Paraná. Assim, minha cidade é pequena, tem cerca de 20 mil habitantes aqui. E eu resolvi trabalhar em casa. Eu não quis abrir salão no centro nem nada, até mesmo porque eu tenho uma filha, né? Oi. Bom, E eu quis confiar que ia dar certo, né? Acreditei em Deus que ia dar certo e comecei com divulgação na rede social, porque assim, aqui na minha rua eu moro tipo assim, mais longe um pouco do centro, sabe? E não passa muita gente na rua. E assim, o boca a boca ajudou muito, mas principalmente a rede social, a divulgação. mas quando você começou há 17 anos atrás, qual era o serviço que você mais oferecia? Eu fazia mais corte masculino e escova, era muito escova, né? Hoje eu trabalho no ramo de alisamento, progressiva. Eu sou especialista em alisamento, né? E hoje eu só faço alisamento, eu não corto mais masculino. Hum. Então você vai entrar, na verdade, numa geração que eu vou comentar daqui a pouco. Uhum. Mas quando você começou na profissão, você oferecia corte, oferecia escova normal e fazia também algum tipo de cor? Não, nunca trabalhei muito com cor, na verdade. Quando você foi para Venceslau, que você começou a exercer mais a tua profissão, ou você exercia lá forte já em São Paulo? Lá eu exercia, mas eu era muito desmotivada, né? Pelo fato de que ninguém acreditava assim, no meu trabalho e era difícil de eu divulgar. Porque assim, o pessoal me via como a filha do cabeleireiro tal, que era meu pai, né? Então o povo não tinha. E quando eu vim pra cá, eu comecei a fazer mais o que eu gostava, que era alisamento, né? Então eu comecei a divulgar mais nessa parte e aí que deu certo, entendeu? Thalissa, você sabe que eu podia estar usando esse momento aqui para poder falar de alisamento para você, né? Mas não é sobre isso a nossa conversa. Mas num outro momento ainda vai ter essa oportunidade. Ok, Porque se você busca o reconhecimento que você tanto quer, você tem que procurar outro serviço. verdade.
Na verdade, eu nem acreditava que você ia me chamar. Mas aí a gente eu já vou chegar nesse momento, né? Que na verdade é a era atual, né, dos profissionais. Mas foi um prazer falar com você. Fica na live aí, porque eu vou falar algumas coisas para você também. Então tá bom. Foi um prazer. Prazer conhecer você aqui. Beijão para tua criança aí também. Pra Tchau, filhinho. tchau. Bom, Deus. só clicar no X aí. Bom, gente, é lógico, vocês sabem, né, o que eu penso sobre progressivo, mas não é esse o tema. Então eu vou falar algumas coisas daqui a pouco para Thalisa. Fique ligada, porque vai servir para você também, Thalisa, para te ajudar, lógico, né? Não para expor você e atrapalhar teu negócio, mas para te ajudar. Então, nós estamos agora no período entre 20 e 15 anos. Nos últimos 15 anos, né, foi quando revolucionou o mercado. O que aconteceu? Surgiu a Progressiva, que surge em 2006. Então, antes, o profissional, ele, por falta de opção, até entrava na profissão, porque é fácil, porque qualquer um pode ser cabeleireiro. Quando entra para ser cabeleireiro, começa a errar e descobre que não é tão fácil assim. Aí tem que fazer curso, aí tem que buscar, né, se aperfeiçoar, e aí começa a sua busca. Não é diferente agora. Mas a barreira de entrada agora é menor. Porque antes, para você se dizer ser um cabeleireiro, você tinha que fazer corte de cabelo. Pelo menos o corte de cabelo. Hoje, não é mais não é isso mais o que determina você colocar uma fachada na frente da tua casa, de um estabelecimento, como sendo um cabeleireiro. Mas é o fato de você até fazer somente um serviço, que é o serviço da Progressiva. Então, em 2006 surgiu a Progressiva, em 2008 ela já estava super forte, em 2010 ela já estava dominando o Brasil. A partir de 2011, 2012, ela começou a se alastrar pelo mundo. E esse serviço em especial fez com que a visão do cabeleireiro, que já era pequena, por quê? Porque é alguém que não tem estudo, alguém que não tem muito conhecimento, não tem muita informação e não tem um poder aquisitivo alto ou mesmo um poder intelectual, né? Então não era visto assim, embora alguns fossem, mas não eram, na grande maioria, vistos assim, né? Era um prestador de serviços, então não tinha muito valor, né, aos olhos da sociedade. Na entrada da Progressiva, o valor diminuiu ainda mais. Por quê? Porque qualquer um podia ser cabeleireiro. Basta saber fazer uma escova e passar uma prancha. E nós ainda vivemos esse momento. Porém, com a chegada da internet, com a oportunidade de você se instruir, eu mesmo abri esse mercado em 2014. Eu abri esse mercado do mundo da internet para os cabeleireiros num tempo em que não tinha 3G, não tinha 2G, em alguns lugares não tinha nem meio G, celular não era a realidade do bolso de todo mundo, computador de mesa era o que as pessoas tinham, notebook era difícil, porque esse computador que você leva por cima e por baixo não era a realidade. Então foi toda uma dificuldade inicial para poder alcançar aqueles poucos que tinham acesso à internet ou que sabiam usar a internet. Então eu fui essa testa de ferro na nossa profissão, porque eu fui o primeiro curso de colorimetria, o curso online, né, para cabeleireiros do Brasil. Já tinha existido um antes, mas num período que nem a internet existia, então durou poucos meses e nem saiu praticamente do papel. Então, meu foi o primeiro que começou e deu certo. E por conta disso, fez com que os profissionais, tanto aquele que mora na capital, que tem acesso a um curso presencial, quanto aquele que mora no município, que nunca teria acesso a um curso presencial, porque tem que fechar o salão, tem que pagar o curso, tem que gastar para ir até o local, tem que gastar com o hotel, tem que fechar o salão e deixar de ganhar. Então é muito caro. Então ele só tinha acesso quando alguém ia até ele, que acontecia uma vez no ano. Né? Então ele acabava que não tinha acesso a mais informações sobre produtos, sobre tecnologia, sobre serviços. E sobre técnicas, né? Mas com a chegada da internet, isso facilitou. E em 2014, porque eu falo, né, de verdade, né, se vocês fizerem toda a pesquisa e fizerem toda essa retrospectiva, tinha muitas pessoas ali que tinham todo o medo, né? Será que aprende online? Será que funciona? Será que não funciona? Bom, eu fui lá, criei. Hoje muitos conseguem fazer as suas vendas e conseguem ter os seus negócios
porque essa barreira foi quebrada, né? A barreira se dá para aprender ou não. Hoje, a barreira é, vou aprender com quem? Aí é a questão. Mas se dá para aprender com a internet, muitos de vocês aqui são alunos do Colorimetria Avançada, sejam bem-vindos, e vocês são provas vivas, né, de que dá. Bom, com a chegada, então, da internet e com o conteúdo sendo disponibilizado pela internet, muitos acabam tendo acesso à tecnologia e à informação. Isso faz com que o cabeleireiro ele comece a ser visto de forma diferente. Comece a ser visto como alguém também com poder aquisitivo alto e intelectual. Por quê? Porque o alcance dele é maior, ele passa a ser uma referência, ele passa a aparecer na televisão, e quando tem uma novela aparece um cabeleireiro, quando tem um filme tem um cabeleireiro, quando tem alguém de Hollywood lá, sempre aparece um cabeleireiro de fundo fazendo o cabelo da atriz, ou alguém sempre descolado, despojado. Então a gente passa a ser de um ninguém para ser um protagonista de filmes, né? A ser, às vezes, o artista principal de alguns. Né? Então, olha que salto, né? Então, que bom para nós, né? Vivemos nesse período, né, em que a nossa profissão está super em alta. Mas para alguns, porque ainda existem aqueles que têm as suas dificuldades. E é com esses que estão entrando na profissão agora, nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, tá? Para dar oportunidade para mais pessoas. E esses que estão entrando na profissão agora, nos últimos 5 anos, com quem eu quero falar agora. Então, se você faz parte desse momento aí, tá? Eu quero que você coloque nos comentários aí, ó, chama eu. Chama eu. E aí eu chamo você. Mas eu tenho que ver aqui, ó, eu tô vendo você, se você vier para cá e tiver aí já 30 anos de profissão, não é com você que eu quero falar. Então, coloca aí, ó, chama eu, porque aí eu chamo você para a gente conversar aqui, para falar sobre o momento. Porque o tema que nós estamos falando aqui é sobre cabeleireiro do futuro. Para entender o futuro, a gente tem que falar sobre o passado para ver a transição, né? Então, nós temos mais 20 minutos para conversar aqui e eu quero que você venha para cá para a gente conversar. Deixa eu ver aqui quem que eu vou chamar. Os últimos 5 anos. Erickson, tá entrando na profissão agora? Eu terminei o curso em São Paulo. Eu morava lá em São Paulo faz mais ou menos uns 3 meses que eu terminei. E iniciei o Colorimetria Avançada sua. É super legal, muito da hora. Quando que você entrou? E no curso foi, acho que faz um mês mais ou menos. Mas eu estou no 6º módulo. Um mês. Participou ontem da live até meia-noite? Não, infelizmente não. Mas eu venho acompanhando esporadicamente algumas lives de alguns professores, sua também. É muito legal. Ontem nós tivemos uma live lá no grupo de estudos de formatura do curso de mentoria. Começou às 8, foi até meia-noite e meia. 4 horas de conversa lá. Tá lá ainda fixado para você ver lá. Não sei se você vai ter todo esse tempo de ver, mas coloca o fone e fica escutando, porque tem coisas interessantes para você que está começando. Por que você escolheu a profissão, Edson? Porque eu escolhi... Era assim, eu era ex-comissário de voo, né? Aí eu estava morando no Chile. E a minha intenção era ir para morar na Austrália. Acabei voltando no Brasil. O meu parceiro, aí foi quando iniciou essa pandemia, né? As fronteiras fecharam. A gente ficou isolado lá em São Paulo. Aí eu tinha que descobrir uma oportunidade, né? Porque a gente tem que se renovar. O tio do meu parceiro, ele é cabeleireiro há anos. Ele também é chileno. Trabalha no Brasil mais ou menos uns 20 anos já. Aí, como a gente estava na casa dele, ele incentivou, olha, vocês deveriam fazer o curso de cabeleireiro e tudo mais, foi incentivando, né? E daí nós dois começamos a fazer o curso juntos, terminamos juntos. Aí depois, agora eu me apaixonei pela profissão, porque, tipo assim, para mim era uma profissão muito comum, porque ela quando eu falo comum no sentido que, assim, ela não é uma... para a comunidade, né, para as pessoas, do modo geral, ela não é aquela super profissão. Mas quando você começa a fazer a profissão, quando você começa a exercer, você diz, meu Deus, que é totalmente diferente, eu era muito raso em relação a essa profissão. E ela é um leque muito grande, é muito legal, principalmente a parte de colorimetria. Nossa, é tudo de bom.
Você sabia que eu tenho vários amigos que às vezes eles me falam, alguns deles já me falaram assim, que não conseguiriam sobreviver com o salário de médico? Eu imagino porque esse tio do meu parceiro, que ele é chileno, ele trabalhava num salão de classe média lá em São Paulo, na Zona Sul. Não, na Zona Oeste. E daí ele foi chamado para fazer uma entrevista num salão, é porque eu não lembro qual que era o nome do salão. E lá era assim, era um salão muito grande e tinha várias cadeiras. E cada um só podia fazer, só fazia uma determinada coisa. Por exemplo, quem fazia só colorimetria, só essa parte. Quem cortava, só essa parte. E daí ele foi chamado para fazer só corte. E daí o cara que ia passar a cadeira para ele, porque ele ia fazer especialização fora do país, falou, olha, aqui você vai tirar em média de 15 a 20 mil reais por mês, só cortando, porque ele só ia cortar. Quem era colorimetrista, fazia parte de coloração, só fazia aquilo. E ganhava com certeza mais. Aí eu fiquei pensando, nossa, é isso que eu quero fazer. Não só pelo dinheiro, porque também é muito legal. De verdade, eu gosto muito de fazer. Tipo assim, eu não venho praticando em salão, né? Por causa da pandemia e tudo mais, fechou o salão. Mas de vez em quando eu pego o cabelo da minha mãe, da minha irmã, das minhas tias. Às vezes uma amiga da minha mãe vem aqui e fala, vamos fazer alguma coisa aí. Sabe? Aí é muito legal. Praticando, mas é muito legal. Erickson, você que está entrando na profissão, há quanto tempo que você decidiu? Eu fiz o curso ano passado, de 1 ano e 2 meses, terminei agora mais ou menos em janeiro. E daí, como não vim praticando, eu falei, eu tenho que fazer especialização, porque quando você sai do curso, você está muito raso, né? Você não tem experiência, você tem todo aquele medo de partir para a profissão, porque você fica com aquele medo de errar, viver processo e tudo mais. Aí daí eu iniciei, faz mais ou menos 1 mês, o curso de colorimetria avançada. Me tirou tanta dúvida, tanta coisa que você fica, meu Deus, o curso não ensina a metade da metade disso aqui. Porque quando você começa a fazer o curso de colorimetria avançada, aí vem na tua cabeça uma explosão de informação que você nem imaginava, que eu não imaginava que era isso, de verdade. Eu era muito raso em relação a saber o que era a profissão. Eu vim saber o que era a profissão agora, fazendo esse curso teu, colorimetria avançada. Quando você vê a live do módulo 1, acho que assusta, não assusta? Assusta, só que ao mesmo tempo encanta, né? Porque, tipo, quando você começa a fazer, você fica naquela, pelo menos eu, falo por mim, eu fiquei naquela euforia de iniciar. Então, quanto mais informação vem, no meu caso, eu gosto muito dessa parte de estudar, é voltado para o tipo de, assim, o meu perfil, que é a parte das artes e tudo mais, e cabelo, trabalhar com cabelo é uma arte, porque é uma tela ali que você vai mexer, você vai fazer tanta coisa. Então, ó, eu vou te falar uma coisa, porque você está entrando na profissão com a pegada certa. Mas eu vou usar você como um exemplo bom e vou aproveitar para falar o que muitos não fazem e como muitos entram. Tá bom? Então fica aí, Erickson, porque você vai ser um case para eu analisar aqui para muitos que estão nos assistindo agora. Tá? Fechou. Muitos entram na profissão sem a informação que você buscou primeiro. Foi fazer um curso, ótimo, parabéns. Né? Porém, esses cursos, dificilmente eles já criam e formam cabeleireiros, eles formam auxiliares. E um excelente auxiliar vai ser um excelente cabeleireiro. Um bom cabeleireiro já foi um excelente auxiliar. Esse é o trajeto. Porém, muitos, eles já entram na profissão fazendo, sem conhecimento algum, fazendo a progressiva, porque é um serviço fácil, é um serviço simples, com produto barato, com ganho alto. Porque se você está fazendo progressivo o dia inteiro, você vai conseguir ter um ganho interessante. Hoje nem tanto, mas já foi época que a progressiva se cobrava R$ 500, R$ 1.000. E o tempo era o mesmo que se gastava, né? E o valor que você ganhava era 50 vezes mais do que hoje. Bom, mas você está entrando agora com informação. E já lá no colorimetria avançada, você já vê que para você ser uma referência, para você conquistar a tua autoridade, para você conquistar teu espaço, você tem que ir para um nível intelectual que o profissional precisa ir para ser além de um cabeleireiro, ele ser uma referência. Né? Quando você escolhe a profissão, parabéns, porque já deu para ver que você escolheu, mas você quer ser o melhor do que você pode ser. Você não entrou na profissão porque eu não posso fazer o que eu queria fazer, agora eu vou escolher isso aqui só para... Eu vou fazer o que dá. Ou tem muita gente que faz pior, então o que eu faço tá bom. Não, você tem uma pegada de uma pessoa que vai estar num palco aí logo e passando o que sabe. Seria bom.
Verdade. Porque até a coragem de você entrar aqui e falar sobre isso, expor e conversar como você está, já é uma qualidade que tem que se explorar. Então, parabéns por isso. Bom, você Muito entrou obrigado. no colorimetria avançada faz pouco tempo e você sabe que o curso ele é voltado para elevar o nível intelectual do cabeleireiro também, né? Então, tem muita informação ali, é um estudo que não se aprende, não é um conteúdo pequeno, não é um conteúdo raso e a gente se aprofunda em vários assuntos. Por que que eu quero usar você como um exemplo, tá? Ó, vou te usar como um exemplo. Um exemplo de profissional, de quem entra na profissão agora, né? Alguns entram na profissão agora querendo só no prático tentar a perfeição, ou chegar na perfeição só praticando, né? Só que sem informação. E toda profissão precisa de informação e depois você vai para o estágio e depois você vai para o batente mesmo, né? Mas a nossa profissão é uma profissão que muitos acham que é fácil, assim como você achou. Você Exato. é só cortar cabelo, pega lá, aplica, fica. Por quê? Porque o produto já deixa do jeito que é para ficar. E quando entra, descobre, opa, isso aqui tem um estudo por trás. Opa, se eu quiser realmente ser alguém aqui, eu preciso ter um conhecimento diferenciado, preciso entregar algo diferente. Sabia que a nossa profissão era defendida que entre as profissões que existem no mundo, é uma das profissões mais importantes para o ser humano? Com certeza. Hoje eu tenho essa noção. Porque tudo que mexe com a imagem, mexe com a autoestima. E a autoestima é o que se revela em tudo. Porque, por exemplo, você não trabalha com baixa autoestima. Você não tem um bom casamento quando você está com baixa autoestima. Você não sabe tratar as pessoas no trabalho, na rua, em casa, em qualquer outro lugar, se você tiver com baixa autoestima. Porque se reflete, né, na sua personalidade. E quando você trata da sua estima, que seja física, também conta a interna, mas a física ela reflete também na interna, né? Porque quando você está bem consigo mesmo internamente, você também procura melhorar o seu físico. E assim o inverso é verdade. Então, quando você está bem com tudo isso, você vai trabalhar melhor, você faz as coisas melhor, as pessoas você trata melhor e por aí vai, né? É exatamente isso. E tem pessoas que querem sair de casa, tem pessoas que não querem pela imagem, tem pessoas que querem viver e tem pessoas que até tiram a vida, né, pelo fato de não conseguir lidar com a sua imagem. Então, nossa profissão é super importante. Quando a gente entende isso, ao entrar na profissão, a gente começa a entender qual que é o nosso lugar no meio de tudo isso, né? E aí, o que eu quero ver com você, Edson, qual é o plano que você tem, ou o que você já tem feito para que você possa conquistar clientes? Não, você não tem clientes ainda, certo? Não começou ainda a exercer. Mas você já tem um plano? Ah, tenho sim. Lembra que no início eu disse que eu pretendia ir para fora do país, para a Austrália? Eu estava no Chile, voltei no Brasil só para resolver algumas coisas, não sei, cheguei a contar os detalhes, mas eu estava para fazer um intercâmbio para a Austrália. Aí eu voltei no Brasil, que era para atrás de uns documentos, resolver umas pendências, foi quando fechou as fronteiras que eu fiquei preso, que eu tive que me mudar, me renovar. Então, a curto prazo eu fiz o curso de cabeleireiro, estou fazendo a colorimetria avançada para ter a maior bagagem que eu puder, né, para não ter não ter medo de errar. Voltar para o Chile, trabalhar durante um tempo no Chile, porque eu quero pegar tanto a experiência com cabelos brasileiros, como com os cabelos da parte lá do Chile, que é um pouco diferente, né, porque tem essa questão, por exemplo, os caucasianos, acredito que aqui no Brasil é muito mais forte. Lá é um cabelo assim, não é um liso, mas é mais liso que o Brasil, é mais grosso, então é uma outra forma de trabalhar, também com coloração, porque cabelo grosso, a coloração é de uma maneira, cabelo fino é de outra maneira. Então quero trabalhar um pouco aqui no Brasil, pegando experiência, aí eu vou para o Chile, ficar um tempo no Chile, para depois ir para a Austrália. Ou Nova Zelândia, que eu acho que teve uma senhora de Portugal que estava falando que mora na Nova Zelândia, né, e trabalha também fazendo cabelos lá, não era isso? Que você entrevistou também? Entrevistei, sim, entrevistei hoje, né? Foi? Tava vendo a live. Tá, então o teu plano é, na verdade, estudar aqui, entender cabelo e ficar onde para poder exercer a profissão? Pegar a experiência no Chile, porque é muito respeitado o cabeleireiro
brasileiro é muito respeitado no Chile, muito mesmo. E agregar essa bagagem que eu vou aprender também no Chile para ir definitivo para a Austrália. Certo. E você vai chegar lá e os clientes vão estar te esperando. Não entendi, desculpa. Você vai chegar lá e os clientes vão estar te esperando. Não, 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 não. Como eu falei, aqui no Brasil, por exemplo, né? Eu tô. Meu amigo tá rindo. Aqui no Brasil, eu não tô exercendo a profissão, só pegando a experiência, tanto do curso quanto aqui em casa, com pessoas familiares. Mas no Chile, sim, eu vou trabalhar no Chile, porque é meu parceiro, a gente vai morar lá. E lá, assim, vou atrás de trabalhar em salão, como auxiliar, pegar a experiência que eu preciso para quando ir para a Austrália. Aí lá é um novo plano, né? Na Austrália que eu tenho que ver como que eu vou fazer, se eu vou montar um salão, se eu vou entrar também como auxiliar. Aí são para o futuro, né? Por enquanto, a ideia é só essa, pegar a experiência no Brasil e poder trabalhar no Chile. Quantos anos você tem, Alisson? 31. 31. Quanto tempo você acha que você vai ficar nesse plano inicial aí? Eu espero que no máximo 2 anos. Estou só esperando as fronteiras abrir para retornar para o Chile e lá meter a cara e buscar se auxiliar em salão, pegar o máximo de experiência que eu puder. Mas eu quero no máximo até 2023, início de 2024 já estar na Austrália. O que você pode fazer hoje para que quando você for, você já seja grande? Continuar o que eu estou fazendo, estudando. Eu sei que é muito necessário a prática, né? Mas a prática é um pouco complicado, porque parte das duas pessoas, parte de nós irmos atrás de praticar, mas parte também de encontrar um lugar que você possa praticar. Eu acredito que no Chile sim, porque o brasileiro é muito respeitado nessa área de estética, de cabelo lá. Aí quando você, um cabeleireiro brasileiro, nossa, não sei o quê, aí eles chamam sim. Eu sei porque eu tenho muitos conhecidos no Chile. Tá. Então, ó, eu vou te dar algumas dicas. Tá bom? E fala pra ele ficar para de dar risada de você aí. Ó, o Alejandro mandou tu parar de rir aí. Eu vou te dar algumas dicas. Por quê? Porque você não pode perder 2 anos. Tá. Esses 2 anos ele precisa ser, lógico, para o teu aprendizado, mas você já precisa começar a construir a tua imagem dentro da profissão que você escolheu. Então, você pode pegar cabelos da internet, você pode pegar cabelos de atrizes, você pode pegar cabelos de várias outras pessoas da internet, ou outras pessoas que fizeram, mas dando crédito para a pessoa que fez lá, e poder fazer uma decomposição de como foi aquele cabelo, de como que você pode criar aquele resultado, se você quer esse tipo de cabelo, sabe quais são as maiores dificuldades para alcançar, porque isso você tem no curso. Então você já vai começando a criar na internet a tua marca. Por mais que você ainda não esteja atendendo ou não esteja fazendo cabelo, mas esse conhecimento você já pode ir colocando em prática por meio de estar ensinando, de estar ajudando, de estar mostrando coisas que você escolheu fazer. Porque se você esperar 2 anos e começar esse processo daqui 2 anos, nesses 2 anos, muita gente já está fazendo. E você não tem que fazer agora porque você vai ter que se esforçar agora porque tem muita gente que vai fazer nesse tempo. Não, já tem muita gente fazendo. E essas pessoas que estão fazendo, elas sempre vão, em qualquer lugar que você for, se você fizer um trabalho na internet, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Lá é o Instagram também, né? Lá, não sei que você vá para a China, né? Lá tem outra coisa. Mas se você for para qualquer outro lugar do mundo, você vai para um lugar que eles vão poder também usar, né, essa exposição que você fez para poder entender quem é o Erickson. De onde que ele veio? Ah, veio do Brasil. Ah, mas ele é cabeleireiro? Ah, vamos dar uma oportunidade para o Erickson? Vamos. Quanto tempo você é cabeleireiro? Ah, 2 anos. Vamos dar uma olhada no que ele é lá no Instagram? Aí vê lá o Erickson na praia, vê ele no avião, vê ele lá quando ela trabalhava lá para a empresa de aérea, não vê nada de cabelo. Aí fala assim, não é cabeleireiro. Não, eu sou sim, 2 anos que eu estou estudando, mas não tem nada para mostrar. Ah, eu tenho só um certificado, mas cadê o cabelo? Você fez? Você falou, não, então você já tem que ter, você tem que começar a criar esse currículo.
entendeu? Para que quando você for para qualquer outro lugar, as pessoas elas já vão enxergar você forte e já vão ver o que você faz. Porque até essa conversa nós tivemos ontem lá no Clubhouse, não sei se você está lá ou se você tem o aplicativo. Nós conversamos dentro de uma sala lá exatamente sobre isso, sobre como construir uma autoridade, independente se você tem 30 anos de profissão ou se você está começando agora, como é o teu caso. Se você tem um plano para 2 anos, em 2 anos dá para você fazer muita coisa. E todo o conhecimento que você está adquirindo lá, dá para você começar a colocar isso como enquetes, dá para você fazer isso como respondendo dúvidas, dá para fazer várias coisas. Para que quando você for se apresentar como cabeleireiro, você já tem um arsenal de informação que vai falar por você. Aí você não vai nem precisar, sabe o quê? Não vai precisar ficar forçando. Não, porque eu sei sim. Não, porque eu sou bom. Não, porque não. Você só mostra. Olha aqui o que eu faço. Acabou. Você vai ter entrada muito mais fácil, sem qualquer barreira, em qualquer lugar. Verdade. Gostei da dica. Dica de ouro, porque eu não tinha pensado por esse prisma, né? Pensar fora da caixa, porque não é só você, como você falou agora, não é só você apresentar, por exemplo, fotos dos seus cabelos, porque se você também tem a ideia de como chegar num determinado cabelo, você simplesmente põe uma foto e decompõe aquele cabelo. Ó, os estágios para chegar nesse cabelo é assim, isso, assim, assado. Então a pessoa vai saber que você sabe fazer, porque você explicou ali. Ela pode não entender a parte mais profissional, né? As palavras mais profissionais. Só que vai saber que você sabe fazer aquilo, porque você conseguiu detalhar como que é feito aquilo. Isso é verdade, eu super gostei dessa dica. E tem lugares no mundo que existem colorimetristas que não cortam. Que tem colorimetristas que não fazem penteado. Tem colorimetristas que não sabem nem fazer escova. Só são colorimetristas. E existem colorimetristas que não trabalham com a execução, somente dão aula. Então, você tem oportunidades que podem se esbarrar com você, que se você estiver preparado, você vai poder escolher. Então, você entrou para uma profissão, mas você está entrando por um caminho que existem várias portas em que você pode ter o trabalho, entendeu? E que pode fazer parte da sua profissão. Você pode escolher ser alguém que vai executar, você pode escolher alguém que vai supervisionar, você pode ser alguém que vai educar. E aí? Sabe? Entendeu? Por quê? Porque no interessante. time que você está, em 2 anos, te transforma num baita professor. Imagino. Entendeu? E tudo que você deve saber sobre resultado, pega mechinhas. Pega aí, vai cortar o cabelo de alguém, vai lá no salão, lá fala assim, viu, não tem uns cabelos aí para eu pegar, eu tô fazendo uns testes aqui. E cara de pau como você está sendo agora. E faça testes. Faça lá, abra no fundo de clareamento 5, 6, para você visualizar o que é. Você tem que treinar o teu olho. Você tem que ter um olhar clínico para entender o que é fundo de clareamento, qual é a altura. Se aplicar essa cor, vai dar que cor. Se eu fizer essa mistura com aquela, misturada com a cor de fundo de clareamento, que cor que dá. Porque não tem que ficar só na teoria. Lógico, não tem que ficar. Então, mas esses teus laboratórios, esses teus testes, te levam para um nível acima de quem faz. Entendeu? Uhum, com certeza. Esse é o cabeleireiro do futuro. É um cabeleireiro que tem uma visão não somente de fazer, mas uma visão de ensinar. E é isso que eu crio dentro do colorimetria avançada, porque eu sei que todos que estão ali ou querem ensinar e ser educadores para cabeleireiros, ou querem ensinar e ser educadores para a sua equipe, porque muitos têm dificuldade de montar equipe. E muita gente fala assim, porque eu monto um aqui, eu treino, eu crio e ele monta do lado. Porque todo mundo da minha cidade foi eu que ajudei. E ninguém me ajuda. Todo mundo vira a cara para mim. Por quê? Porque, de verdade, se não segurou 15, o problema não está nos 15. O problema está na pessoa. Porque ninguém ficou. É verdade. Não é verdade? Então, Com o certeza. que ela não está fazendo, o que ela precisa aprender para poder ter uma equipe, segurar uma equipe. Ter uma pessoa, um pessoal engajado, pessoas que vestem a camisa e que queiram estar do lado. Porque a maioria das pessoas querem aprender pelo seu, o que não é errado. Mas existem aqueles que, de forma motivada, da forma correta, e ganhando o reconhecimento que merecem e o valor que precisam, eles ficam. Então, é sobre isso também, né, o colorimetria. Erickson, foi um prazer falar com você.
Eu desejo para você muito sucesso na profissão. Sabe que nós estamos juntos nessa. Quero ver você em outras lives. Independente se você está no início, como você tem tempo, porque nesse momento você está aí, você não está exercendo outros trabalhos, ó, entra de cabeça. Você pode gastar um ano, ou você pode ter todo aquele conteúdo no mês. Depende muito de você. Porque a velocidade não depende de cada um, mas a direção, você está na direção certa. Você pode, ó, eu conheço alunos, eu até já entrevistei algumas, a Ney de Portugal, acho que é uma delas, que ela entrou na profissão muito rápido, tem até o case dela que está lá no meu YouTube. Ela entrou na profissão porque ela mexia com outra coisa. Acho que ela deve estar aqui na live até. Ela fazia bolo, ela já saiu os bolos dela na revista Caras, já foi entrevistada, fez um monte de coisa, mas ela estava com alguns problemas. Ela decidiu entrar na profissão e em pouco tempo, só no período do curso, ela entendeu o que ela representa, entendeu o tipo de serviço que ela pode oferecer e em pouco tempo, menos de um ano, ela estava cobrando o valor do shopping. Nossa, que bacana. Por quê? Porque ela entendeu que ela não tinha que começar com R$5. Porque o conhecimento que ela teve, ela investiu naquilo. Dinheiro, tempo. E o que ela conquistou em 6 meses, tem profissionais que não conquistam numa vida. Então isso tem um valor. E a cliente, ela entende, porque ninguém precisa saber, uma coisa, outra dica que eu vou te dar. Ninguém precisa saber que você está começando. É verdade. Ninguém dá valor nas coisas no início. Segura a empolgação do início. Aqui tudo bem, porque eu precisava saber essa informação, mas segura a empolgação do início para qualquer cliente ou para qualquer lugar que você for entrar. Não tem que chegar, estou começando agora, eu quero uma oportunidade. Não, eles têm que olhar lá nas tuas redes sociais, olhar o teu Instagram e falar, meu Deus, a gente quer esse Erickson no time. Entendeu? Tem que ser uma oportunidade para o salão, não uma oportunidade para você. E eu vou te ajudar nisso. Obrigado, agradeço. Feliz por ter participado da live. Obrigado pela oportunidade. Até bom. Até mais. A gente se vê lá dentro do curso. Tá bom. Bom, esse foi o Erickson, né? Vocês conseguiram ver a história dele. E esses são os cabeleireiros do futuro. Que é o quê? Que é o cabeleireiro que entrou na profissão, mas que primeiro escolhe entrar de forma avançada. Você que está entrando na profissão agora, não fique, eu vou bater a cabeça, eu quero ter os meus erros, eu quero errar também para aprender com meus erros. Não! A melhor forma de você aprender é com o erro dos outros. Assim você não perde cliente, assim você não desanima, assim a cliente não sai falando mal de você, assim você não larga a profissão. Porque muitos entram na profissão porque eu sei fazer um corte de cabelo, eu sei fazer progressiva, monta um espaço. Aí o cliente chega com a coloração e fala, aplica para mim? Eu aplico. Aí fica vermelho. E era para ficar loiro. Vou aplicar aqui um castanho, ficou avermelhado. Vou aplicar um loiro, ficou laranja. Eu quero escurecer o cabelo, chumbou. Eu quero que você faça isso, aplique essa cor, manchou tudo. Você faz mechas? Eu faço, mas só na touca. Aí fez na touca, embolou tudo o cabelo, e quando não consegue tirar a touca, arranca o cabelo, e aí manchou a raiz, vazou o produto. Você não tem essa vivência ainda, você não tem essa experiência, você não aprendeu em lugar nenhum. Então você precisa entender tudo isso, porque muitos que entram na profissão sem conhecimento saem da profissão. Existe um número muito grande de pessoas que entram na profissão. Existem aqueles ou aquelas que têm dinheiro, têm condições e falam, eu estou depressiva, acho que eu quero fazer alguma coisa. Eu acho que eu vou montar um salão. Eu acho que eu vou trabalhar no salão. Eu acho que eu vou ser cabeleireira. Como assim? Sabe? Entrar na profissão porque eu quero me desestressar. Não! Agora, se esse foi o teu motivo de entrar, mas que você não entre tendo essa mentalidade medíocre com respeito à profissão, mas que você entre para entender o que é essa profissão. Dá para ganhar muito dinheiro. Tem gente que cobra R$50 e tem gente que cobra R$1.000 o mesmo serviço. Qual que é a diferença? A diferença é a quantidade de informação que aquele profissional tem. E é principalmente quem ele representa. É onde você constrói a sua imagem. E como eu estava falando hoje lá no Clubhouse, lá na sala que nós abrimos, Educadores da Beleza, se você não está lá ainda, me acha lá, @AlejantroValente, ou Educadores da Beleza, que já tem um time lá de colorimetristas todo dia entregando conteúdo também, e quero ver você lá. Você precisa entender que você está numa profissão de holofote.
Você não pode simplesmente entrar aqui e ficar nos bastidores. Essa não é uma profissão de bastidores. Essa é uma profissão de holofote. É uma profissão que você tem que, ó, dar a carinha para bater, que você tem que falar com a câmera, que a cliente precisa entender quem é você. Porque na época que você tinha que sair no flyer, no folder, no cartãozinho de presença ou no outdoor, que você não tinha coragem, tinha vergonha, que você colocava só a imagem do salão e o nome e não tinha concorrência, funcionava. Porque só ter a porta aberta, alguém entrava. Hoje não entra mais. Hoje a concorrência fez com que aqueles que são referências, com que aqueles que divulgam o que sabem e aparecem na câmera, esses sempre ganham. E se você não entendeu isso ainda, se você tem uma pretensão de ser um educador, se você tem uma pretensão de ter uma equipe, se você tem uma pretensão de usar suas redes sociais de uma forma a alcançar mais pessoas, para entender exatamente quem é o teu público, qual é a tua proposta de valor, quais são os canais que você tem que usar para poder alcançar o público que você escolheu, porque muitas vezes o público que você tem não é o público que você quer. Ah, mas as minhas clientes só reclamam. Ah, mas as minhas clientes elas só querem que eu baixe o preço. Só vem porque tem promoção. Não é essa cliente que você quer, eu sei. Mas é essa que você tem. E como que você faz para ter outro perfil de cliente? Você precisa aprender. E isso não é num sonho que alguém vai te passar. Você tem que aprender como é que faz. Foi um grande prazer estar com todos vocês aqui, né, falando sobre o futuro da nossa profissão. Você precisa entender que ou você muda ou você morre. É triste, mas é assim. Então, você tem que entender a internet. A internet não é o futuro. A internet é hoje. Você precisa se manter na profissão. Eu quero te ajudar. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. Tchau, tchau.